1 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem povo eram, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Amém? Quando o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, ele escreveu para os irmãos que estavam dispersos, que estavam espalhados pelo Império Romano, espalhados por vários lugares do mundo da época. E o apóstolo Pedro escreveu porque esses irmãos precisavam de encorajamento. Eles estavam sendo perseguidos, precisavam de uma palavra motivadora, uma palavra de encorajamento, uma palavra que enche o peito de esperança. Porque a perseguição era terrível. Se você tiver a oportunidade de ler os livros da época, você vai perceber que o imperador romano não tinha nenhum tipo de amor para com as pessoas, era crueldade. Discípulos eram mortos, cerrados no meio, crucificados de ponta cabeça, eles eram lançados aos leões. A perseguição contra a igreja era muito forte, de modo que os irmãos, dispersos pela face da terra, precisavam da palavra de Deus, precisavam de estímulos para viver para Deus, precisavam de motivação para continuar entregando o coração a Deus, mesmo diante de cenários complexos, cenários que são profundamente contrários à espiritualidade. E a gente não, na mesma medida, mas também sofremos neste mundo. Passamos por dificuldades, por crises, aflições. Então é que a gente dá vontade de desistir de alguns projetos. Não digo da vida, algumas pessoas têm até vontade de desistir da vida. Mas será que a gente quer desistir de alguns sonhos, de alguns projetos, de alguns objetivos? Algumas pessoas até desistem de continuar com Deus, se entregando para Deus. E o apóstolo Pedro, sabendo disso, e eu sabendo disso, eu separei nesse texto 3 figuras, 3 ilustrações que vão nos encorajar a viver neste mundo. Mundo de coronavírus, mundo de guerras, mundo de competições, mundo de frustrações, mundo de tristezas, mundo de alegria, mundo de sucesso, de conquistas, de família, o mundo que a gente vive. Nós precisamos de encorajamento para acordar todos os dias com o nosso coração posto em Deus. Com essa dependência de Deus batendo forte no nosso coração. Porque eu sei que motivado para a vida você está.
Todos vocês aqui estão empreendendo alguma coisa, terminando a faculdade, começando um projeto, se preparando para alguma coisa. Mas eu não queria que hoje nós focássemos nisso, porque eu sei que para isso você está motivado. É ou não é? Você está motivado para alguma coisa na caminhada da sua vida. Mas eu queria que essas palavras hoje, essas ilustrações, fossem uma motivação para você continuar com Deus. Uma motivação para você continuar dependendo de Deus. Uma motivação para você continuar sendo fiel a Deus e andando com Ele. E o apóstolo Pedro aqui vai nos ajudar, mostrando para a gente 3 figuras que nos encorajam a viver nesse mundo para Deus. 3 figuras que o apóstolo Pedro usa nesse texto, que nos encorajam a viver neste mundo, mas para Deus, para a glória de Deus. A primeira figura é a figura de uma criança recém-nascida, a figura de um bebê, a figura de um recém-nascido. Veja comigo, por gentileza, os versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. A primeira figura que o apóstolo Pedro usa é a de uma criança, de um recém-nascido, que depende da sua mãe. Ele vai usar a figura do leite, da mamada, essa conexão tão íntima de uma criança com a sua mãe. Essa conexão tão íntima de dependência e amor. É claro que hoje em dia algumas mamães não amamentam do seu peito. Elas usam a mamadeira, mas isso não quer dizer que elas perdem a conexão, perdem o amor, perdem esse vínculo materno, esse vínculo de intimidade relacional de amor. Mas o apóstolo Pedro aqui tem em mente uma criança que está mamando no peito de sua mãe. E ele vai dizer que essa criança tem um desejo genuíno pelo leite da sua mãe. E aqui ele faz uma comparação para a gente, para mostrar para o nosso coração, que precisamos ter esse mesmo desejo, essa mesma conexão com o nosso Pai, e desejar esse leite, que no contexto é a Escritura, a palavra, a Bíblia, palavra de Deus. De modo que precisamos desejar esse leite espiritual que é a Escritura. Desejar se alimentar desse leite espiritual que é a palavra. O texto vai dizer que eles desejam. Tem muito a ver com o instinto. Tem muito a ver com essa criança que está precisando de leite para sobreviver. A criança já nasce com esse instinto de sobrevivência. Me lembro quando o Pedro pegou o peito de Joyce pela primeira vez, a maneira como ele grudou, né? E mamou aquele primeiro leite. E essa conexão, essa dependência e desejo. O apóstolo Pedro diz que esse é o mesmo desejo que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Para com o leite de Deus. Para com a Escritura do Senhor para a nossa história. E é interessante que o Salmo 42 vai dizer, trazendo essa mesma questão, ele vai dizer que assim como a corça suspira pelas fontes das águas, por ti suspira a minha alma, desejo. O salmista usou a figura da corça, Pedro usa a figura de uma criança, dependente, que quer o leite de sua mãe. Só que o texto deixa bem claro que não é qualquer tipo de leite. O texto vai dizer que é um leite genuíno. Veja comigo, desejem o genuíno leite espiritual. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus que não contém adulterações, que não contém doutrinas impostas por homens. Nós precisamos tomar cuidado. Porque muitos homens e mulheres se apossam das Escrituras e oferecem leite às pessoas, mas é um leite adulterado. Não é um leite original,
não é um leite fiel a Deus, não é um leite fiel às Escrituras. A Bíblia é lida em muitos púlpitos, a Bíblia é pregada em muitos lugares, mas alguns homens que fazem uso da pregação acabam corrompendo as Escrituras, acabam usando a Escritura de maneira equivocada, de maneira que não é genuína e nem fiel a Deus. Por isso, Pedro vai dizer que o nosso desejo tem que ser pelo leite genuíno, sem adulteração. É o leite que vem do nosso Pai, é palavra que vem de Deus para a nossa história. E é esse desejo que nos mantém de pé nesse mundo. É esse leite que nos mantém de pé e fiéis a Deus neste mundo. O Cristo disse que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é cheio de corrupções, que esse mundo é cheio de tentações, e como nos mantermos santos, diferentes, dependentes de Deus em meio a esse mundo corrompido? Só há uma maneira: questão de sobrevivência e instinto, desejando esse leite espiritual, desejando essa palavra sem adulteração. E o texto vai dizer que essa mamada na palavra, que essa mamada na palavra tem um objetivo, tem um para quê, tem um a fim de quê. O objetivo é nos levar à maturidade espiritual. O objetivo do leite é fazer com que a criança cresça, tenha a sua imunidade mais forte, que ela seja mais saudável, e a palavra nos traz isso. E essa relação se torna muito íntima quando a gente entende que esse leite da palavra tem um para quê, tem um a fim de quê. E esse objetivo é que a gente amadureça, cresça. Veja comigo, por gentileza, ainda o verso de número 2. Desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. O objetivo do leite é trazer crescimento, maturidade, crescimento em salvação, crescimento em espiritualidade, crescimento em santidade, crescimento para viver com Deus neste mundo. Nós precisamos amadurecer como cristãos, crescer espiritualmente. O objetivo da palavra é trazer crescimento, salvação, vida eterna, maturidade. À medida que a gente vai se alimentando da palavra, a gente cresce espiritualmente. Nos fortalecemos espiritualmente. Ganhamos músculos espirituais. Nos tornamos mais fortes em Deus. Que todas as manhãs, não vamos usar a dieta, né, que os médicos dão para as mamães. Uma mamada aí de 3 em 3 horas, você vai crescer muito em nome de Jesus. Uma mamada aí de a cada 3 horas, um trecho da Escritura, você vai crescer muito em nome de Jesus. Uma mamada na palavra, a cada 3 horas, você vai se tornar um gigante na fé. Agora, qual foi a última vez que você mamou nas Escrituras? Qual foi a última vez que você teve essa conexão íntima com o seu Pai na palavra? A gente só resiste nesse mundo quando temos essa vivência com as Escrituras, e a gente vai amadurecendo no nome santo de Jesus. Aí o texto diz para a gente que à medida que a gente vai se alimentando dessa palavra, a gente vai querendo mais. E aqui a gente está falando de experiência com Deus. Veja comigo, por gentileza, o que nos diz o verso de número 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo Pedro vai dizer que quem tem experiência que o Senhor é bondoso, quer continuar experimentando bondade de Deus, graça de Deus, amor de Deus, favor de Deus. Aí eu pergunto para você, quais são as suas experiências com Deus? Quais são as suas experiências com o Deus da palavra e com a palavra de Deus? O que nos fortalece é essa conexão. Quando a gente junta em nós experiência com o Deus da palavra,
Aquelas experiências pessoais de oração, em que Deus abre portas, em que Deus cura, em que Deus livra, em que Deus vai trabalhando na gente, experiência com o Deus da palavra. Em que a gente vê Deus agindo, em que a gente vê Deus trabalhando. Quantos aqui tem esse tipo de experiência com Deus? Amém? A gente está vendo Ele fazendo a experiência com o Deus da palavra. E Deus fala com a gente. Mas também precisamos experimentar a palavra de Deus. É isso que nos mantém com os pés no chão, mais lúcidos, mais firmes nele. Meus amados irmãos, que amanhã, para você viver nesse mundo, você entenda que você e eu precisamos ser como crianças recém-nascidas, que mantém essa conectividade com o nosso Pai, nos alimentando desse genuíno leite da sua palavra, e a gente vai crescendo em maturidade, nessa experiência com o Deus da palavra, e nessa experiência com a palavra do Deus que nos ama. Essa é a primeira figura que o apóstolo Pedro usa. A segunda figura, ele vai trabalhar com a gente aí, do verso de número 4 ao verso de número 8. Vamos ler mais uma vez. Primeira figura, motivadora para viver nesse mundo, para a glória de Deus, viver como crianças. Segunda figura, o apóstolo Pedro trabalha com a gente dos versos 4 ao 8, lê comigo por gentileza. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem dela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, foram destinados. Agora eu chamo a sua atenção para o verso número 5. A segunda ilustração. Também vocês, como pedras que vivem. Pedras vivas. O apóstolo Paulo traz a segunda ilustração para dizer para a gente que para viver neste mundo de corrupções, de engano, de tentação, de incertezas, que jaz no maligno, como o próprio Cristo disse, além de crianças, nós precisamos ser pedras vivas, pedras que vivem, e a ideia é uma construção mesmo. E a pedra de fundamento, a pedra de esquina, conforme os judeus usavam, é Cristo Jesus. De modo que o fundamento da sua pedra é Cristo. E Pedro tinha uma relação muito grande com isso. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, que é Elias, que é um dos profetas. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta confissão, eu edificarei a minha igreja. Pedro sabia o que ele estava falando, que nós fazemos parte dessa construção de Deus na terra, do reino de Deus. E quais são os passos destas pedras? Primeiro passo, nós precisamos nos achegar a Jesus. Verso de número 4, chegando-se a Ele, aproximando-se dele, indo em direção a Ele, nos aproximando dessa pedra de esquina, fundamento de vida. Eu sei que você tem as suas bases de vivência, bases familiares, bases filosóficas, bases de existência. Todo mundo aqui tem uma base de vivência. Agora, quando nós traduzimos isso em espiritualidade, as nossas bases são muito frágeis. Só há uma base de construção de espiritualidade, e essa base é Jesus Cristo.
o nosso fundamento. A grande pedra na qual nós estamos firmes e fundamentados. Então precisamos nos achegar a Ele. Aí o texto continua dizendo para a gente, o apóstolo Pedro nos mostra, que à medida que a gente se achega a Ele, nós somos edificados como casa espiritual. Veja comigo o verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual. Sabe qual é a ideia? A ideia é que Jesus nos pega do mundo como uma pedra morta. Jesus nos pega do mundo como uma pedra morta e nos coloca na construção da espiritualidade como pedra viva. Você é uma pedra viva. E a ideia não é somente uma pedra única, são várias pedras que constroem uma igreja, que constroem uma comunidade, que constroem o reino de Deus. Sabe por que essa igreja é forte? Porque existem pedras na construção dessa casa espiritual. E à medida que a gente se une, se ajunta, que a gente se entrelaça, que a gente ora junto, que a gente chora junto, que a gente planeja junto, a gente vai crescendo junto. A ideia é essa. Pedro está dizendo que nós somos essa casa espiritual. Esse edifício para a glória de Deus. E a base de construção de espiritualidade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o texto vai dizer, ainda no verso 5, que isso tem um objetivo, para que a gente seja um sacerdócio santo. Qual era a função do sacerdote? No Antigo Testamento, oferecer sacrifícios a Deus. A ideia do apóstolo Pedro, ela é muito pontual. Ele vai dizer para a gente, que quando a nossa base de fundamento espiritual é Cristo, as nossas práticas espirituais são o quê? Vivas. O nosso jejum é vivo. A nossa leitura da palavra é viva. A nossa adoração é viva. De modo que quando a gente se reúne aqui como comunidade, quando nós erguemos as nossas mãos e adoramos ao Criador juntos, isso é vida. Adoração viva. Quando a gente suja os pés com a poeira dessa vida amanhã, trabalhando, vivendo, se relacionando na vida, na adoração ao eterno, porque adoração não é um lugar, adoração é um movimento. A gente adora amanhã, adora daqui a pouco, a vida da gente é uma eterna adoração, isso é vivo. Quando a gente está em família, os nossos atos familiares são vivos. Por isso que o texto vai dizer que somos o quê? Pedras vivas. A gente deixa ali a nosso dízimo e a nossa oferta no gasofilácio. Não é um dízimo e oferta de religiosidade, é vivo. Deixar ali a nossa oferta é vida com Deus, é amor. Não são atos religiosos, nem cobrança de estrutura religiosa, não, é amor. Quando a gente faz um TED, a gente faz uma transferência, também é a mesma coisa. Não é só no gasofilácio, porque as coisas estão mudando. Tudo é vivo. A ideia é essa. A nossa vida espiritual é viva. Sabe quando você fecha os seus olhos para o mundo, fecha os seus ouvidos para o mundo, fecha a sua boca para o mundo, fecha o seu coração para o mundo e abre os seus ouvidos para as Escrituras, abre os seus olhos para a palavra, abre o seu coração para Deus. Sua vida se torna uma vida bem vivida, cheia de vida, cheia de amor, cheia de paixão por Deus. E a gente vai crescendo como casa espiritual. A gente precisa viver nesse mundo, apaixonado por Deus. Pedro está dizendo para a gente que tudo isso é vivo, é uma fé viva, é oração viva, é jejum vivo, é oferta viva, tudo é vivo em nós. Tudo porque a nossa pedra foi viva. Jesus é a nossa pedra e Jesus foi muito vivo. Foi muito vivo. E o que eu gosto nessa construção, em que a ideia do apóstolo Pedro não é somente essa pedra flável, viva, mas são pedras colocadas uma ao lado da outra, ou uma sobre a outra, para que a igreja se torne mais forte.
para que a igreja se torne mais viva junta. E aqui tem uma história de um famoso rei espartano. Esse rei se gabava de convidar os seus amigos para conhecer as muralhas que protegiam Esparta. E um desses amigos foi visitar o rei de Esparta, e ele perguntou: cadê as muralhas que protegem Esparta? O rei chamou a sua guarda pessoal, e a sua guarda pessoal se colocou ao redor dele. E o rei disse para o seu amigo visitante: está aqui o meu exército de pedras vivas, intransponíveis. Ninguém entra em Esparta, porque aqui estão pedras vivas. Quem assistiu 300 vai se lembrar. Os 300 contra os persas, intransponíveis, guerreiros valentes, pedras vivas. A igreja é isso. Quando a gente se une, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Somos pedras vivas juntos. Por isso que é importante congregar, por isso que é importante orar junto, por isso que é importante participar da igreja como comunidade. Porque assim como o rei de Esparta tinha um exército de pedras vivas, essa igreja aqui também tem um exército de pedras vivas. Eu posso ouvir um amém? Fortes na batalha. Muralhas fortes para a glória de Deus, no nome de Jesus. A frase desse rei é a seguinte: esses são as muralhas de Esparta, e cada um desses homens é nela um bloco de pedra. Cada um desses homens é um bloco de pedra. Meu amado irmão, cada um de vocês aqui é um bloco de pedra na construção dessa igreja. Ninguém aqui está sendo desprezado, todo mundo aqui faz parte. E juntos somos mais fortes, em nome de Jesus. Aí o apóstolo Pedro traz para a gente a última figura para a gente viver nesse mundo. Crianças que se alimentam de Deus e crescem em maturidade. Pedras vivas. Pedras vivas na base da grande pedra viva que é Cristo. Somos fortes neste mundo contra as ideologias, contra as filosofias, contra tudo quanto o mundo se levanta contra a igreja de Cristo. Nós somos essas pedras e nós vamos resistir. Vou usar uma frase ideológica aqui hoje: nós somos a resistência. Nós somos a resistência nesse mundo caído e corrompido. Quem quiser que se corromper, que se corrompa. Nós somos a resistência, um exército de blocos de pedras vivas. Amém? E a última ilustração. Primeiro, somos como crianças. Segundo, somos pedras vivas. E terceiro, somos povo de Deus. Povo de Deus. Nós pertencemos a alguém. Somos de alguém. Leia comigo, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas a alcançaram. A imagem para a gente hoje é Abraão. O homem que Deus chamou e elegeu. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, e você será uma grande nação, um grande povo. E a partir de Abraão nasceu uma grande nação, o povo de Deus. E em Cristo nós somos esse povo. E Pedro aqui vai mostrar para a gente algumas implicações de ser povo de Deus
nesse mundo para viver para a glória de Deus. A primeira, nós somos sacerdócio santo. Vocês, porém, são sacerdócio santo, sacerdócio real, que oferecem sacrifícios espirituais a Deus, que se preocupa com espiritualidade, que se preocupam com vida com Deus, que se preocupam com conexão com Deus. Isso quer dizer sacerdócio santo, que intercedem por pessoas, que permanecem convertidos à vida espiritual. Lembre-se que eu disse que amanhã você vai acordar motivado para conquistar os seus sonhos, para viver os seus projetos, para correr atrás dos seus objetivos. Motivação não falta, mas eu vim aqui dizer para você que amanhã, se você quiser viver uma vida para a glória de Deus nesse mundo corrompido, você precisa acordar como criança, como pedra viva e também como povo de Deus, sacerdócio santo, gente convertido à espiritualidade, que se preocupa com um monte de coisa, mas não despreza o coração e a vida com Deus. Existem vários livros, várias devocionais que dizem: se não tiver Bíblia, não tem café. Se não tiver Bíblia, não tem sucesso. Se não tiver Bíblia, não tem conversão à vida espiritual. Nós somos sacerdócio santo. Aí o texto vai dizer que somos o quê? Geração eleita. Eleição fala da graça de Deus. Desse Deus que nos amou, que nos elegeu, que nos chamou, que nos convidou. Eu não vou pontuar de maneira objetiva se isso é verdade ou não. Mas alguns estudiosos vão dizer que na construção do templo em Jerusalém, as pedras eram cortadas na maior distância, eram preparadas na maior distância, para que no templo de Salomão não houvesse barulho. Elas eram cortadas fora, numa distância enorme, para não se ouvir barulho. Eram preparadas lá, moldadas lá, e eram trazidas para a construção do templo de Jerusalém. Meus amados irmãos, é assim a nossa conversão. O Senhor vai nos salvando silenciosamente. Vai tirando o desejo do nosso coração no mundo. Tirando do nosso olhar, olhares corruptos. Tirando das nossas afeições, coisas que não agradam a Deus. E quando a gente vê, na surdina da graça de Deus, a gente aparece aqui, salvo, convertido, batizado, para a glória de Deus. Porque a obra dele, na maioria das vezes, é silenciosa. Conversões silenciosas, duradouras, são cortes no mundo, sem barulho, sem evidências, mas são cortes precisos, e Deus vai moldando a gente, para nos colocar aqui, casa espiritual. Gente boa, nós somos chamados. Somos uma geração eleita. Pedro vai dizer que nós somos também uma nação santa. Eu queria quebrar um paradigma aqui sobre santidade. Santidade não é perfeição. Santidade é dependência de Deus. A palavra santidade no hebraico é kodesh, que é separado para algum fim. Por exemplo, hoje eu provei outro terno, blazer, né? E eu escolhi esse. Eu separei esse para usar hoje. É assim que Deus faz com a gente. Deus nos separa para nos usar. Não tem a ver com perfeição, tem a ver com dependência de Deus. Santidade não é religiosidade de evidências, de purificação por meio de obras, não. Santidade tem a ver com uma vida reta, de caráter com Deus. Quando o texto vai dizer para a gente que nós somos nação santa, somos um povo separado para Deus, que pensa como Deus quer que a gente pensa, que é moldado como Deus quer que a gente seja moldado,
Por isso que muitas pessoas vão protelando o seu chamado, porque acham que santidade é perfeição. Santidade é dependência com Deus. Dependência de Deus. Santidade é vida com Deus. Ele vai moldando a gente no processo. Nós somos o quê? Uma nação santa, separado para um fim especial. Nós somos, como Pedro disse, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus. Sabe qual é a ideia aqui? Charles Swindoll vai dizer no seu livro, acho que é Esperança, ele vai dizer que quando alguém que tem valor adquire algo sem valor, o que era sem valor ganha valor. De modo que nós temos valor espiritual e só temos valor para Deus, porque Ele nos comprou a preço de sangue, o sangue de Jesus. Sabe por que você tem valor? Porque você é de Deus, propriedade de Deus, você pertence a Deus, por isso que você tem valor. E não são valores que o mundo nos dá, porque o mundo tem os seus valores. Você sabe que você tem um preço para o mundo. O mundo te coloca valores, o mundo te coloca paradigmas, o mundo te coloca em formas e caixas, e você tem que se adaptar a elas, para você não ser resignado delas. Mas eu vim aqui dizer para você, que mais do que você pertencer a um nicho qualquer, mais do que você pertencer a um grupo qualquer, mais do que você pertencer a qualquer conjuntura política ou qualquer ambiência de vida, você pertence a Deus. E você ganha valor nele. Somos propriedade exclusiva dele, comprados a preço de sangue. É por isso que amanhã a gente vai acordar com as nossas motivações de vida. Mas para além de todas elas, haverá uma motivação maior do que todas, que é viver para a glória de Deus, nesse mundo corrompido. Aí o apóstolo Pedro vai terminar, e eu também, afirmando para a gente, que tudo isso tem um propósito. Tem um para quê? Tem um objetivo, veja comigo. Vocês, porém, estamos falando de identidade. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual é o seu projeto de vida? Sabe qual é o seu grande objetivo? Proclamar esse Deus que te chamou, que te escolheu, que te salvou, que te provou ser bom, que tem cuidado de você, a fim de proclamar as virtudes daquele, o amor daquele, a graça daquele, os atributos daquele, as virtudes daquele Deus poderoso, que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora a alcançaram. Três figuras que nos encorajam a viver neste mundo para a glória de Deus. Quero ser como criança, quero ser uma pedra viva e quero ser povo de Deus. Essa vai ser a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Coloque-se em pé.